Pedro é um aluno dedicado. Estuda o dia inteiro e, muitas vezes, deixa de sair de casa para ficar estudando. Suas notas são abaixo da média. Ele está fazendo seu exame final de matemática, a matéria que a maior parte dos brasileiros tem dificuldade em compreender. Mas não acredite em mim. Você é bom em matemática? Não. Nem um pouco. Sou meio fraco em matemática. Tão fraco que eu tinha vontade de matar o meu professor de matemática no tempo do ginásio. Tempo do ginásio, hein? Mas, voltando para a sala de aula, continuamos a observar Pedro. Por óbvio que nos próximos instantes, ele tomará uma ação importante para o progresso narrativo. Porém, é sempre relevante apresentar os seus personagens. Pedro é um brasileiro, conforme seu registro geral, sua certidão de nascimento e todos os outros documentos produzidos com o intuito de provar este fato. Assim como a maior parte dos brasileiros, Pedro tem dificuldade em matemática e por isso mesmo é que está fazendo sua prova final. Devido à importância da prova, Pedro está prestando muita atenção nas perguntas, que são dos mais variados tipos. Exercícios de trigonometria, equações de segundo grau e exercícios em que é necessário utilizar cálculo diferencial integral para provar o porquê utilizamos a fórmula 1/3 de πr² vezes h para calcular o volume de sólidos em formato cônico. Mas não é nada disso que intriga Pedro em sua prova, mas sim o exercício de número 8. Uma questão sem resposta que desafia os limites da lógica. Uma contradição, um paradoxo. Professor, eu acho que tem uma questão errada. Talvez quem esteja assistindo seja um brasileiro comum, que tem dificuldade em matemática, mas não é necessário entender de matemática para entender a contradição da questão. A questão pedia para assinalar a única alternativa incorreta. No entanto, a última alternativa expressava que todas as alternativas estavam corretas. Ora, se todas as alternativas estão corretas, esta última também estaria correta. Logo, não seria possível assinalar nenhuma delas. Porém, se outra alternativa for incorreta, essa alternativa também é, havendo então, no mínimo, duas respostas para a questão que solicitava uma única resposta. A questão entrava em contradição com os próprios princípios. Um paradoxo. Um paradoxo é uma figura de linguagem ou de pensamento em que há uma contradição inerente. Como, por exemplo, nesta imagem, um paradoxo físico. Esta é uma rara imagem de um cavalo que não é um cavalo, em seu hábito cotidiano de pastar sem pastar. O fenômeno também pode ser avistado nesta rara imagem de um gato que não é um babaca. É um fenômeno muito comum em várias áreas do conhecimento, como a poesia. Amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É a dor que desatina sem doer. A biologia. O que estuda a biologia? A biologia é a ciência que estuda a vida. E o que é a vida? Isso a biologia ainda não descobriu. Então, como a biologia pode dizer que estuda a vida se a biologia ainda não sabe o que é a vida? O direito. Mas as pessoas não gostam dos paradoxos. Fogem deles assim como o diabo foge da cruz, ou o brasileiro da matemática. Felizmente, o professor de Pedro decidiu anular a questão. No entanto, nem os paradoxos e nem a matemática acabam aqui. A matemática conhece vários paradoxos lógicos, aqueles bem confusos. Em 1901, Bertrand Russell, ao analisar a teoria dos conjuntos, descobriu um paradoxo. Mas, como muitos brasileiros e muitos leigos na matemática estão assistindo, o paradoxo será demonstrado da forma mais lúdica possível. Existem dois conceitos-chave que ajudam a explicar o paradoxo encontrado por Russell: o de palavras heterológicas e de palavras autológicas. Uma palavra heterológica é toda palavra que descreve uma outra coisa além da própria palavra.
é uma palavra que descreve algo que não se encontra nela. Já as autológicas são palavras que descrevem a si mesmas, como substantivo, que é um substantivo, real, que é uma palavra real, e sofisticado, que é uma palavra sofisticada. Mas o paradoxo ocorre quando pensamos na palavra heterológico. Afinal, ela é a palavra que descreve as outras menos a si mesma, mas essa é a descrição dela. Mas se ela descreve a si mesma, ela não descreve a si mesma. Autológica, heterológica, autológica, heterológica. E foi isso que Russell percebeu sobre a teoria dos conjuntos, que conjuntos gerais não contêm a si mesmos. E isso fez muitos matemáticos, nenhum brasileiro, se revirarem para acharem a resposta. Anos mais tarde, tanto Wittgenstein quanto Gödel conseguiram. Mas aqueles que não têm muita simpatia pela matemática, como os brasileiros comuns, não devem achar interessante o paradoxo encontrado por Russell, por não verem muita aplicação em suas rotinas. Mas existe um campo muito mais propício para a ocorrência desses fenômenos do que a matemática: o direito, o que não era muito de se duvidar. Afinal, quando conversando com um estudante ou operador do direito, e você diz algo como: Cara, mas se A é igual a B e B é igual a C, então A é necessariamente igual a C. é muito comum escutar respostas mais ou menos como: Eu sou de humanas. Porém, o mais infeliz é que essas contradições não afetam só os interessados em matemática, mas também afetam os desinteressados e até os que nem sabem o que é matemática. A Constituição, em seu texto, defende a vida, a saúde, a educação, a propriedade e até a felicidade dos brasileiros, com ou sem dificuldade em matemática. Ela defende direitos para todos, mas isso realmente acontece na prática? Não seria o caso de termos, mas não termos nossos direitos? Não seria isso um paradoxo? Bom, meu nome é Denis Ismael Zimoski, tenho 42 anos. Dentre as profissões que eu tenho, pintor automotivo, preparador, polidor, funileiro, martelinho de ouro. As outras: polidor de metais, soldador pela Schiffer Ponta Grossa, sou de Ponta Grossa, certo? Estou aqui em Curitiba uns 15 anos, certo? Como o vídeo está mostrando bem, né? Literalmente falando, eu tenho um problema de pele, certo? Dermatite de contato. Devido à alimentação irregular, a imunidade está baixa, correto? A minha doença, ela é assim, superficial, mas quem precisa de alguma coisa mais grave, tem problema de coração, rim, assim por diante, eu estou falando a verdade, sendo verdadeiro, e é para atingir mesmo quem doer, tá? Porque você tem os teus direitos, você não tem acesso, você tem que entrar com advogado para você ter o teu benefício, para você ter o teu direito a certa medicação restrita e assim por diante. A minha medicação é uma pomada. Paguei imposto muitos anos na minha vida, agora estou informal, agora não, tenho tempo para informal, então eu acho que eu deveria ter esse direito básico, né? Mas vamos olhar mais para esse povo é sofrido, tem uma história de vida, alguns estão ali mesmo por causa da droga, outros estão por causa do álcool mesmo, né? Mas a maioria não tem capacitação profissional, não teve oportunidade, veio da favela, sem oportunidades, e se jogou em alguma válvula de escape. É isso, uma válvula de escape. A droga e o álcool é uma válvula de escape dos teus problemas sociais, né? É assim que eu vejo, tá? E assim todo mundo tem uma história, que ninguém veio do nada. Então o acesso aos teus benefícios para todo mundo tá difícil. Todo mundo, pro morador de rua, que precisa ser bem mais olhado, ser capacitado, mas é assim, é só um pano por cima para dizer que eu estou fazendo alguma coisa para a sociedade, que na prática não, né?
E para aquele que precisa de um empurrãozinho, que é o meu caso, tá difícil, tá? Porque tudo é burocracia, tudo é dinheiro. Se você corre atrás do teu direito, você tem que ir na... E aqui embaixo, como é que é? O advogado do estado, né? Meu nome é Joana, eu estudo dança na FAP. Bom, eu nasci preta, eu moro numa cidade extremamente racista, então eu queria ter o direito de verdade, de poder andar na rua sem ser parada pela polícia, sem sofrer racismo. Mas infelizmente moramos num mundo racista, então eu ando na rua e sou parada pela polícia, eu ando na rua e sofro racismo, eu entro numa loja e sou seguida por segurança. Você é feliz? Você se considera uma pessoa feliz? Não tem como você ser feliz se você não tem o básico. Se você não tem acesso aos seus direitos, certo? Se você é julgado pela imagem, que é o meu caso, e não tem como. Eu sei que eu tô comendo a banana, tem gente que está comendo a casca. Então eu espero que melhore, né, que esse documentário sirva assim, um tapa na cara para quem precisa, doa quem doer. Quiserem me perseguir, podem me perseguir, porque eu jamais vou deixar de falar a verdade. E o que eu vejo e o que eu sinto, porque eu ando todo dia para todos os lugares, atrás de trabalho, documentado, currículo, e sou julgado. É isso aí. Então não tem como ser feliz. Você é feliz? Você se sente feliz? Apesar de tudo, muito feliz.